Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença se acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Deus, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Declare assim seja, amém.
uma vez declare amém. 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 Jesus vem. Amém. Sua presença te acompanhe até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Existe muito de Deus para ser liberado nessa ministração de hoje. Aonde você estiver agora, com quem você estiver assistindo, vocês podem por um minuto se render a essa presença, a presença gloriosa de Deus. Ela é capaz de inundar as nossas vidas, de inundar as nossas casas. Ela é capaz de transformar as nossas gerações. Ela é capaz de fazer filhos enxergar os pais e fazer os pais enxergar os filhos. Ela é capaz de trazer vida aonde tem morte. Ela é capaz de trazer paz aonde existe guerra. É só a presença de Deus, é só a presença de Deus. Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo, meu querido, minha querida, nessa noite. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe ninguém, não existe nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem os dominadores desse mundo podem nos separar do amor de Deus. Se você crê nisso, nessa noite declare amém comigo. Amém. Deus abençoe você e a sua geração. Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Que alegria, podemos estar aqui mais uma vez para repartir com vocês aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Que maravilha poder ouvir esse louvor.
que fala da bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Mas eu gostaria de pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Papai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, para ouvir da Tua palavra, para ouvir da Tua voz, para sabermos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir que cada casa, cada família agora, receba a Tua presença sobrenatural, que eles possam se assentar em volta da TV, do celular, e se conectarem agora a nós, que nada possa distraí-los nesse momento, que eles possam se sintonizar em Ti, Paizinho, na autoridade do nome de Jesus é que eu te peço, tira todo o impedimento, papai, para a glória do Teu nome, amém, amém. Eu queria falar com vocês sobre conservando um ambiente familiar saudável, como em tempos de pandemia, conservar esse ambiente. Como fazer para que a nossa casa seja o que nós sempre falamos, um pedacinho do céu. Como podemos saber e agir nos momentos corretos. E eu quero levar você a uma história que temos na palavra de Deus, que para que eu saiba como conservar, eu tenho que saber o que desagrada a Deus. O que traz desarmonia, o que traz problema, na verdade. Eu preciso conhecer isso, para que eu possa então buscar fazer sempre o meu melhor, para fazer o meu ambiente, a minha casa, o meu lar, um pedacinho de céu. Nesses dias, o que nós mais vemos são ambientes destruídos, são lares cheios de problemas. Se você for ouvir os índices junto ao curso, a trabalhos de psicologia, de terapia, você vai ver que aumentou muito por conta de não estar conseguindo resolver os problemas familiares. Sabe, o nosso lar é o ambiente mais importante para a nossa espiritualidade. Se as coisas não andam bem ali, toda a nossa vida espiritual também é afetada. Justamente por isso, as relações familiares são o maior alvo de Satanás. E se nós dermos brechas, ele fará da nossa casa um ambiente de conflito e frustrações. Ele fará um lugar que nós não queremos habitar. Quando nós olhamos para a primeira família da Bíblia, Adão e Eva, nós vemos que eles viviam em um lugar perfeito, onde tudo era perfeito, onde o Senhor tinha feito para que eles vivessem ali em harmonia, em alegria, em paz. Mas num determinado momento, Eva começou a dar brechas e a ouvir aquilo que a serpente tinha para falar com ela. Queridos, vamos ler essa história. Está lá em Gênesis 3, do verso 6 ao verso 13. Abra a sua Bíblia aí, leia junto comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando viram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Vocês podem observar que foram determinadas posturas que foram tirando eles da presença de Deus. Primeiro, Eva relativizou a palavra de Deus. Deus havia dado uma ordem, Deus havia descrito o que ela não poderia fazer, a única coisa que eles não deveriam fazer. Mas antes disso, antes de ela comer do fruto, ela deu ouvido a Satanás. Eu fico pensando que ela poderia falar qualquer coisa com Deus. Ele descia todo dia, queridos, na viração do dia, à tardinha, ele vinha para se encontrar com eles. Ela podia ter falado: Senhor, tem uma serpente falando
algumas coisas que me geraram dúvida. O senhor pode me responder? Com certeza Deus faria isso. Com certeza Deus sentaria com eles e conversaria e explicaria. Mas o que aconteceu com Eva? Ela foi escondendo aquilo, ela foi guardando para ela. E na nossa casa não é diferente. Se eu e você começarmos a sofrer algumas situações e não conversarmos e dermos vazões às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, sem considerarmos o que a palavra de Deus diz, isso vai acontecer conosco. Quando o nosso lar se torna um lugar vulnerável, quando damos liberdade para pecados, quando nos tornamos pessoas rebeldes, quando nós somos agressivos, tanto física como moralmente, como oralmente, como falar palavras agressivas, declarar coisas agressivas, ser extremamente materialista, buscar desenfreadamente ter, a custo de qualquer coisa, a custo de horário, a custo do dia, não importa, importa é ter. Quando eu e você desrespeitamos um ao outro, quando você não respeita a sua esposa, não respeita os seus filhos, não respeita o horário, não respeita limites naturais do corpo físico, quando todo esse desrespeito começa, quando o homem ou a mulher dá uma olhadinha na TV, na pornografia, em filmes que não deveriam, em músicas que não deveriam estar ouvindo, porque está levando a ter sentimentos e pensamentos indesejados, quando você vê programas de televisão que vão gerando algo ruim dentro de você, isso tudo vai levando também para olhar e desejar. Muitas pessoas adulterando nesse tempo, buscando alegria em outras pessoas que não sejam os seus cônjuges, pessoas que estão buscando uma alegria desenfreada pela insegurança e insatisfação pessoal, mas isso não começa no ato em si, começa no pensamento antes, no sentimento antes, que são raposinhas que vão entrando dentro de nós e que nós não vamos nos percebendo, mas tudo isso por um motivo, porque eu estou cheio de Deus, ou eu fico cheio do mundo. Ou eu estou cheia de Deus, ou eu estou cheia das coisas do mundo, ou eu estou cheia das vontades da carne, ou eu estou cheia das misérias desse mundo. Não tem duas situações, ou estou cheio de Deus, ou estou cheio da carne. Quando eu passo a desconsiderar a leitura da Bíblia, queridos, um cristão, é impossível crer que um cristão viva sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter um tempo de consagração. Não é compatível, porque Deus diz: separa um tempo para mim. Ele fala: ouve as minhas palavras. Aquele que ouve e as pratica, como é que eu vou praticar se eu não ouço, se eu não leio, se eu não busco? É impossível. Irmãos, nós estamos entrando aí em 14 dias, entramos segunda-feira, 14 dias de oração e jejum. Como você vai orar se você não tem o hábito, a disciplina? Ah, querido, tudo na nossa vida requer de uma disciplina. Se eu quiser fazer educação física, ginástica, academia, eu tenho que ter uma disciplina. Se eu quiser começar a estudar, eu tenho que ter uma disciplina. Se eu quiser trabalhar, eu tenho que ter uma disciplina. Nada é desordenado, eu tenho que criar essa disciplina. Essa pandemia veio trazer à tona algo tão real que já existia, que era a falta de relacionamento nos lares, que era a falta de tempo com Deus, de busca de oração. Cada membro da casa vivendo o seu próprio prazer, seus interesses, cada um tendo o seu trabalho secular, cada um estudando na sua escola, cada um tendo os seus gostos de filme e de outros. Sabe, eu e meu esposo, desde que nós nos casamos, nós tivemos uma posição de termos apenas uma televisão em casa. Nós poderíamos ter várias televisões se quiséssemos, mas nós sempre optamos por uma. Nunca permitimos ter televisão no quarto. Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós tínhamos que desenvolver um senso comum para assistir a televisão. Um senso comum para dividir os dias. Um dia eu e minha filha, um dia ele e os nossos filhos. Então, até mesmo para brincar com eles, nós tínhamos que ter um consenso geral. Sentarmos juntos e decidirmos o que íamos fazer. E eu nunca deixei pôr no quarto, sabe por quê? Porque isola as famílias. Eu não quero assistir esse programa com meu pai e minha mãe, então eu vou para o meu quarto, ligo a minha televisão e fico lá até 2, 3 horas da manhã. Pessoas que dormem com a TV ligada sem assistir, porque para elas é distração acordar na madrugada e assistir alguma coisa que está passando. E nós nunca permitimos isso, porque o descanso, ele tem que ser naquele quarto, descansar, apagar a luz, fechar tudo e descansar.
Nós sempre pensamos nisso. Eu sempre gostei de um almoço juntos à mesa. A gente, às vezes à noite tínhamos compromissos com a igreja, janta. Então, o almoço eu sempre priorizei para que estivéssemos em volta da mesa, fizéssemos uma oração e comêssemos juntos. Até hoje, com os meus netos, nós só comemos quando o último senta e a gente faz a oração com todos. Essa é uma disciplina saudável, que nós temos que ter essa disciplina no nosso lar, ter eles em volta da mesa, ter os nossos filhos próximos a nós, estarmos num consenso do que vamos assistir, do que vamos ver, e do que vamos orar, e do que vamos ler a Bíblia, e que vamos estudar esse mês, essa semana juntos. Você não pode falar para o seu filho fazer, se você não fizer. Você não pode mandar o seu filho para a igreja se você não vier. Você não pode querer que ele faça alguma coisa que você não faz, querido. Aquele ditado antigo, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, não existe mais. Você e eu somos os espelhos deles. Ele só pode fazer aquilo que ele vê você fazendo. Segundo ponto é que investiram em falsa aparência. Vocês percebem a partir do verso 7 que os olhos deles foram abertos quando eles comeram do fruto, e eles perceberam que estavam nus, e rapidamente eles fazem roupas, figueiras, folhas de figueiras, de folhas para si, como aventais para se cobrirem. Sabe o que é isso? Os fake news, as mentiras, as fotos e vídeos de uma felicidade irreal. Pensem, eles tinham tudo. Eles conversavam com Deus, eles tinham contato com Deus, eles podiam dar nomes a tudo aquilo que estava ali naquele lugar maravilhoso. Mas ao pecarem e ao desobedecerem a Deus, o que aconteceu? Qual é a primeira atitude que eles tomam? Ao invés de um arrependimento, de uma mudança de vida, de reconhecerem que errou, sabe o que eles fazem? Eles fingem, se cobrem, fazem de conta que Deus não está vendo e que Deus não sabe. Como poderiam pensar isso, queridos? Como eles poderiam pensar que o Deus Todo-Poderoso não está vendo? Como muitos de nós achamos que Deus não está vendo os deslizes, as mentirinhas? Como que Deus pode não ver aquilo que você está pensando? Irmãos, não é falando, é pensando. A Bíblia diz que a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já sabe o que eu vou falar. Como é que Ele pode passar desapercebido alguma atitude sua, deliberada? Como muitos pensam que viver de aparência é o certo. Eu me lembro de Ananias e Safira. Eu me lembro de Sansão. Homens e mulheres de Deus que foram vivendo de aparência, até perceberem que o Senhor não estava mais com eles. Até que uma mãe acorde um dia e perceba que os filhos estão na droga, e ela nunca percebeu dentro de casa que ele usava. Até ela ver que o marido foi embora, porque ela nunca percebeu que ele estava se distanciando. Até um homem perceber que a mulher está indo embora, o homem está indo embora, porque não se percebem, não se conversam, não se respeitam, não se amam mais. Vão desconsiderando aqueles sinaizinhos que vão acontecendo. A quebra da fidelidade, uma traição. Sabe o que é traição? É a quebra da fidelidade prometida ou empenhada. Eu me empenho com uma pessoa, eu comprometo com ela, eu prometo para ela a fidelidade, e aí eu quebro isso de uma forma deliberada. Isso traz morte. Isso traz morte espiritual, isso traz morte emocional. Quantas pessoas foram traídas e não conseguem amar mais, porque elas ficaram presas na traição? Quantas famílias estão vivendo a tragédia de uma traição? Quantos filhos não conseguem se relacionar por conta de uma traição no lar? Quantas pessoas abandonadas, e ao invés de uma confissão e ao invés de arrependimento, muitos preferem fingir que está tudo bem. E a gente pode até perguntar: como é que você está? Eu vou bem, muito bem. Eu estou ótimo. Eu estou feliz. Tudo na minha vida está indo bem, mas dentro de si é um sepulcro caiado. Dentro de si está triste, está amargo, está sofrendo com alguma coisa, mas não tem coragem de confessar que errou, não tem coragem de assumir o erro. Queridos, pior do que
não confessar, pior do que errar, é não reconhecer que errou. Porque para quem reconhece, a Bíblia diz que tem salvação. Para o pecador que reconhece, tem salvação. Para aquele que cometeu um erro, ele pode ter dificuldade de recuperar a confiança do outro, porque uma coisa é adquirir confiança, outra coisa é quando eu perco a confiança na pessoa. Vai demorar um pouco mais de tempo, mas se eu ficar firme, se eu me arrepender de fato, e se eu der frutos desse arrependimento, o Senhor vai vir em meu encontro, e com certeza vai mudar o meu ambiente, vai mudar a minha casa, vai mudar o meu lar. Muitas pessoas fogem do confronto quando erram. Olha, a partir do verso 8 e 10 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E quando Deus os chama e pergunta onde estão, ele ouve a voz do jardim lá do fundo, e Adão diz: eu estava nu, eu me escondi. Volto a dizer, pior que errar é negar, reconhecer que errou. É fugir do confronto, é se esconder. Como disse, ninguém peca de uma hora para outra. Vai sendo gerados sentimentos. Esses sentimentos vão se tornando desejos. E os desejos que eu efetuo realmente, esses sim são os pecados gerados. E aí, o pastor Danilo sempre diz que desejo confessado é pecado não feito. Desejo, vontade, todos nós vamos ter. Mas quando eu reconheço que aquilo é um caminho errado, e eu busco ajuda na minha liderança, eu busco ajuda com os meus pastores, eu busco ajuda com o meu líder, eu confesso o meu pecado, eu busco ajuda na minha esposa, no meu esposo, eu busco ajuda, o meu filho vem até mim e conversa. Quando nós começamos a tomar uma posição contra os sentimentos, contra as circunstâncias, contra os pensamentos, contra as tentações, porque elas virão, querido. Elas virão em todo momento, elas virão na área de trabalho, elas virão na área emocional, porque nós estamos neste mundo, vamos sofrer situações, mas o problema é como eu e você vamos reagir a esses problemas. Como eu e você vamos reagir como Eva. Eva foi ouvindo, foi deixando-se levar, até que ela peca, e ela leva o esposo a pecar. Não quero levar aqui a consideração de que ele errou, ele era o sacerdote, ele deveria ter colocado um basta, mas eu estou dizendo que nesse momento, o desejo diz que ela olhou o fruto e achou ele agradável aos olhos e desejoso para comer. Ela olhou e viu, ela quis aquilo que era proibido. Ela olhou para aquilo que ela não deveria desejar. Foi avisado a ela, deliberadamente. Quando eu transformo esse desejo e eu consumo o ato, você pode observar, muitas pessoas, quando elas estão se afastando de Deus, elas não querem confronto, elas não aceitam, elas fogem. Elas não encaram aqueles ao qual elas pecaram ou traíram. Muitas das pessoas vão sumindo de casa. Umas se enterram no trabalho. Outras começam a ser agressivas. Começam a ser estúpidas. Começam a agredir os familiares com o desejo que eles mandem ela embora, porque aí ele pode cometer tudo aquilo que ele já tem feito e com liberdade. Ele começa a fazer da casa um pedacinho do inferno, para que as pessoas possam mandá-lo embora, e ele tenha um álibi. Eu estou saindo porque me mandaram, eu estou saindo porque eles não querem mais. As pessoas vão se afastando e a destruição vai acontecendo, quando eu não olho mais no olho, quando eu fujo de perguntas, quando eu minto, quando eu fico desajeitado em responder alguma coisa, quando eu me torno evasiva, distante, quando as pessoas começam a fugir e vão se escondendo, entram para os seus quartos, para os seus computadores, para o foninho de ouvido e ficam presos naquela situação.
Muitos sabem que pisaram na bola, mas não querem reconhecer. Então é melhor agredir, é melhor culpar as pessoas. Eu estou assim porque ele está assim. Eu fiz isso porque ele fez aquilo. Eu respondi porque ele me agrediu. Eu bati porque ele me bateu. E aí é mais fácil agredir. Sabe aquela história? Então eu vou atacar antes que me ataquem. Eu vou magoar antes que me magoem. Mas na verdade, se nós formos olhar a fundo, muitas vezes essa pessoa já está distante. Irmãos, quando uma pessoa sai da igreja para voltar ao mundo, isso não acontece da noite para o dia. Ela vai saindo aos poucos. Quando de fato ela sai, ela já saiu há muito tempo. Ela já saiu do momento de oração. Ela já saiu do quarto de oração. Queridos, eu sempre digo aos meus filhos que relacionamento com Deus não é dentro de um templo. Relacionamento de Deus não é aqui dentro da igreja. Relacionamento com Deus é feito na minha casa, no meu quarto, no meu lugar secreto. Relacionamento com Deus é feito ali, onde eu oro, onde eu clamo, onde ninguém está vendo. Eu não preciso me fantasiar e nem disfarçar que eu estou orando, e nem levantar as minhas mãos e dar glória, glória a Deus. Não, é naquele lugar quietinho com Deus, muitas vezes sem palavras, só chorando. É ali que nasce a minha intimidade com Deus. Quantos de nós estamos tendo isso? Quantos de nós melhoramos nesse tempo de pandemia, em tempo de leitura da Bíblia e oração? Quantos de nós fizemos coisas realmente para Deus? Quero que você pense comigo sobre isso, sobre o que você tem feito, sobre como você tem feito para melhorar, o que você tem feito para melhorar, o que você tem feito para ter tempo com Deus, em meio a toda essa correria, a toda essa reorganização. O Senhor te convida para o secreto, para você ter um momento com Ele, seja pela manhã, seja tarde, seja noite, o momento que você quiser. Não importa, mas tem esse tempo com Deus. Como eu disse no começo, ou você está cheio de Deus, ou você vai ficar cheio das coisas deste mundo. A televisão, os entretenimentos, eles são legais. Eu não estou dizendo para você não fazer, não assistir, mas eu queria que você pensasse naquilo que pode produzir para você algo no céu, não somente aqui na terra, não somente para aquilo que você já tem como interesse natural. Nós estamos falando aqui do nosso lar, ser um pedacinho do céu, olhar para os nossos de casa e vermos as suas necessidades. Como nós estamos vendo, tudo está se fechando novamente, mas a nossa vida com Deus não se fechará. Eu quero te convidar a nesses dias, nós estamos nesse tempo de jejum, não é somente um jejum, irmão. Se você fizer só jejum, sem oração, vai ser passar fome, querido. Você tem que fazer um jejum com consagração de oração, pelo menos um tempo do dia, onde você vai deixar de se alimentar. Consagre-se ao Senhor, tire aquele momento para orar. Ontem eu e o Nogueira, nós fizemos isso em casa. Nós tiramos um tempo para ficar só adorando, para ficar só ouvindo louvor, para ficar só ali na presença de Deus. Isso é tão gostoso, é tão rico. Eu gostaria de te convidar. Você pode me dizer, mas eu tenho os meus filhos, mas eu tenho a casa, mas eu tenho o trabalho. Tá, mas tem um momento em que você tem que tirar para você e Deus, para que você possa enfrentar todo o restante. Transferência de responsabilidade é a outra situação que vai interferindo no nosso ambiente familiar. Vocês veem que no verso 11 e 12, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu, Adão? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Adão rapidamente diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore que eu comi. Disse o Senhor então à mulher: que é que isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Uau, isso é milenar. Nunca a culpa é minha, sempre a culpa é do outro. Adão, ao ser confrontado, acusa Eva. Eva, por sua vez, acusa a serpente. E nós? A quem nós temos acusando porque nós estamos numa situação difícil? É o trabalho? O excesso de trabalho? As exigências do trabalho? São os nossos filhos que tomam o nosso tempo e nos tiram a paz? Será que é a nossa esposa, que ela não nos dá paz, né? Os maridos podem falar: meu Deus, eu chego em casa, ela já começa. Será que é o nosso esposo que não tem olhado para nós como pessoas, como mulheres preciosas, princesas de Deus, e nos tratado assim? Será que é a falta de dinheiro?
Quantos se entrelaçam em maldição para a conta do faturar, para a conta do ter vantagem financeira? Mesmo deixando o lar, mesmo saindo de casa, mesmo ficando fora vários dias, por conta de ter dinheiro para pagar as contas. A desculpa é: eu estou pagando as contas, eu estou pagando a escola dos meninos, eu estou pagando o carro que nós compramos, eu estou pagando a viagem que nós fizemos, e tudo isso vai nos dando como desculpas. Quantos filhos estão justificando sua rebeldia pelas contas e erros dos seus pais? Quantos dizem que fazem o que fazem porque os seus pais não o amaram e não cuidaram deles? Quantos pais justificam a sua ira pela desobediência dos filhos, então eles são agressivos? Porque os filhos não lhes obedecem, então eles se tornam pessoas agressivas. Quantos casais estão trocando acusações por suas próprias negligências? Mulheres que sabem o que tem que fazer no lar, mesmo trabalhando fora, querem cobrar situações. Homens que, por sua vez, largam tudo por conta da mulher e se desligam de tudo. Ao invés de cada um sentar e verem que podem melhorar, em quem pode recuperar a paz no lar, ao invés de olharem nos olhos e terem coragem de fazer uma mesa redonda. Eu fiz esses dias novamente. Uau, nem vou pedir para o pastor vir aqui agora, nem vou pedir, mas nós sentamos e falamos novamente. E aí, o que está errado? O que eu estou fazendo que pode estar te desagradando? O que você faz que me desagrada? Aonde nós podemos melhorar? O que você acha que está faltando? O que eu posso fazer de melhor para você? A gente começa até a rir em algumas coisas, porque nós nos damos tão bem, de verdade, irmãos. A gente, às vezes, faz alguma coisa, pega um copo com água e leva, e aí o outro fala: puxa, eu ia pedir água. Tem essa sintonia muito grande, porque nós estamos muito tempo juntos, né? Muitos anos de convivência, e hoje vivendo um tempo muito juntos. Então isso se torna até mesmo mais tranquilo. Muitos pais, por predileções, né, com filhos, fica instalado também a discórdia, fica instalado o ódio, fica instalada a amargura. Quantos filhos não estão se falando dentro do lar? Não falam com os pais, não falam com os irmãos, tem uma rixa pessoal ali dentro. Se isso é o caso da sua casa, é momento de mudar. É momento de você sentar, trazê-los para perto e conversar com muita franqueza, com muita sinceridade, colocar tudo ali na mesa e se resolverem o mais rápido possível. Sim, parte destas coisas nós podemos dizer que o próprio nosso Deus, Ele nos avisou, que lá no final dos tempos, esse que nós estamos vivendo agora, o amor de muitos se esfriaria, pais e filhos, famílias seriam destruídas, pessoas seriam muito violentas, teríamos muitas brigas e discussões. Isso foi previsto pelo Senhor. Dias difíceis ainda teremos pela frente, isso com certeza. Momentos delicados nós ainda vamos passar, eu não tenho dúvida. Mas se o nosso lar for um pedacinho do céu, nós vamos passar por isso. Nós vamos ter lutas, mas nós somos ser mais do que vencedores. Eu e você somos convidados a sermos mais do que vencedores. Eu e você somos convidados a ver além do que o mundo vê. Profetizar, olha, declarar, sabe, dizer: olha, eu vejo a bênção do Senhor aqui, eu declaro a cura do Senhor, eu abençoo a vida do meu filho, eu abençoo a vida da minha filha, eu abençoo o meu esposo. Quando o esposo está saindo para trabalhar, chama ele, dá a mão e ora 5 segundos. Quando o seu filho está saindo, ora por ele. Quando ele está na rua, ore para que ele venha em segurança, ore para que ele não seja contaminado, ore para que ele seja guardado pelo Senhor, ore pelo seu esposo, não com uma loucura, com um desenfreio, com medo paralisante, não, mas com a oração de fé. Vá declarando, vá profetizando. Nós somos chamados para profetizar as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa e sobre a casa dos demais. Mas primeiro eu tenho que estar em ordem dentro da minha casa. Eu tenho que ter a minha casa um lugar agradável, um lugar desejável, um lugar harmonioso, uma casa favorita, um lugar onde os filhos e o esposo e a esposa gostam de estar, gostam de se assentar, gostam de fazer nada juntos, olhar um para o outro, dar risada, brincar. Outro detalhe aqui de transferência de responsabilidade é levarmos tudo para o âmbito espiritual.
e atribuir ao diabo todos os nossos erros e todas as nossas atitudes erradas, e não assumirmos a nossa real situação. Ataques do inferno virão, sem dúvida nenhuma, mas é comum também pensarmos que uma pessoa mal educada, com problemas de caráter, pessoas com infidelidade, com mentiras, são influências do mal. Apesar de conhecermos que, embora o diabo sempre vai trabalhar contra nós e contra a nossa casa, o nosso lar, quem manda, as atitudes são nossas, as escolhas são nossas. Eu posso orientar, eu posso orar, eu posso pedir, mas a atitude de vocês, dentro do lar de vocês, é que vai mandar como vai ser o lar de vocês. Nós podemos ensiná-los aqui, dia após dia, domingo após domingo, como tratar o esposo, como tratar a esposa. Às vezes nós temos essa conversa com alguns casais, eles falam, conversa com a minha esposa, conversa com o meu esposo, para ver se ele muda, para ver se ele melhora. Eu quero te dizer o seguinte, a única pessoa que pode mudar o seu esposo ou sua esposa é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu e o pastor não temos condições de convencer ninguém, nós podemos falar, mas o convencimento vem através do Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode. Então o que nós podemos fazer? É orar, é trazer o nosso ambiente um ambiente agradável, louvor, adoração, vida com Deus, encher a sua casa da presença. Nós estamos tendo um hábito também de ler um devocional diário, e a cada dia as mensagens desse devocional têm sido tremendas. Se nós colocarmos em prática os conselhos dados ali, vamos ter uma casa, uma vida, uma família muito abençoada, porque são conselhos direto do céu. E eu digo uma coisa, se eu e você não dermos brechas, se nós formos humildes, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós clamarmos ao Senhor, a Bíblia diz que Ele vem. Uau! Ele vem içar a nossa terra, Ele vem içar a nossa casa. Se você buscar em Deus a hora certa de falar, a forma certa de agir, como trazê-los para perto, mesmo que eles já estejam distantes, o Senhor vai te abençoar. Os demônios não desistirão de a sua vida. Mas em Provérbios 26, na parte B do versículo, diz assim: assim, a maldição sem motivo não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. Se eu e você fecharmos as brechas, se eu e você orarmos, se eu e você buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, das nossas más atitudes, o diabo pode tentar, mas não terá vez em nossa vida, porque nós seremos blindados pelo poder do Espírito Santo, seremos blindados pela presença de Deus. É isso que Eva perdeu, é isso que Adão perdeu, o local da presença, o lugar da presença. Eles trocaram isso por um fruto agradável, por algo que trouxe desejo aos olhos. Eles deixaram a presença de Deus para ouvir vozes fora que diziam contra as coisas de Deus. Eu e você temos que tomar muito cuidado com o que estamos ouvindo e com o que estamos vendo. Eu quero pedir que você aí na sua casa, nesse momento, junto comigo, fique de pé. Eu sei que é complicado você falar, eu estou na minha casa, vou ficar de joelho, vou ficar sentado, vou ficar aqui assistindo TV. Sim, mas eu queria te desafiar a ficar de pé numa postura de guerreiro, numa postura de guerreira, numa postura de pessoas que falam, Senhor, eu vou tomar uma postura, uma decisão nesta noite, aonde eu estarei colocando o Senhor na minha vida, na minha casa. Eu quero que o Senhor mude todo o quadro da saúde, das finanças, do emocional aqui dentro da minha casa, e declarando, em Ti, Senhor, eu vou ser fortalecido nessa noite. Eu quero pedir que você feche os olhos. Eu quero que você nesse momento comece a orar. Se a sua família está aí com você, esse é o momento principal. Olhem nos olhos. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que se reconciliar com alguém, se reconcilie. Se alguém saiu, deixe ele lá. Daqui a pouco você se achegue. Mas agora comece a clamar ao Senhor. Eu quero que você faça como eu vou fazer umas perguntas. Eu quero que você pense: em que você tem relativizado a palavra de Deus? O que é que você não leva tão a sério que Deus disse para você fazer? Em que você tem investido? Em que você tem investido a sua vida, a sua casa, os seus bens, o seu dia, as suas horas?
Tem alguma coisa na sua vida que é falso, que é uma fake news? Você tem fugido de confronto? Você prefere se isolar e não conversar com ninguém? Você tem coragem de perguntar para a pessoa que está do seu lado: eu estou te agradando? Você está feliz ao meu lado? O que eu faço que tem te desagradado? Você tem transferido suas responsabilidades para o outro? Tem dito que tudo que tem acontecido a você é culpa do outro? Agora é momento de se arrepender. Ele calamassuri cantarabachore manás. Doce Espírito vem. Doce Espírito invade essa casa. Doce Espírito entra nesse lar agora em nome de Jesus. Entra nas vidas, Senhor, que estão aqui ouvindo a nossa palavra agora. Essas famílias que estão reunidas em volta da TV, do celular, Deus, em nome de Jesus, entra até lá. O Senhor pode fazer o sobrenatural. O Senhor pode abençoar essas gerações, do pai, do filho, do neto. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles. Vem fazer da nossa casa uma casa favorita, um lugar onde o Senhor gosta de estar, onde o Senhor gosta de habitar, onde o Senhor ama estar, onde a sua presença invade a nossa casa e todo mais fica esquecido e nós ficamos ali na sua presença, onde as agressões do mundo não podem nos atingir, onde as perdas não podem nos ferir a ponto de nos paralisar. Nós sentimos as perdas, nós nos entristecemos com quem está triste, nós choramos com quem está chorando, mas quando a tua presença entra, Senhor, uma paz que excede o entendimento humano entra nessas casas agora, entra na casa daqueles que perderam pessoas queridas, que perderam filhos, que perderam esposo, esposa. Entra agora nessas casas onde os filhos estão distantes, estão nas drogas, estão na prostituição, e traga-os de volta, Senhor, através da oração, do jejum, da busca. Nós clamamos a Ti nesses dias. Muda o nosso Brasil, muda o mundo, tira essa praga, mas antes de tudo muda nós. Que nós possamos ser o canal abençoador nessa terra, que nós possamos ser a luz deste mundo, Senhor, que o mundo possa olhar para nós e ver o amor do Senhor em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Paizinho, é isso que nós te pedimos. Obrigada, Senhor, obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado, querido. Que prazer poder ter estado aqui com você. Que a bênção, que a graça do Senhor seja sobre sua vida, que a bênção acompanhe sua casa, seus filhos, de geração a geração. Você seja bendito na terra, a sua família seja bendita na terra. É isso que eu profetizo, que o seu lar seja um pedacinho do céu. Amém, queridos? Continuem fiéis ao Senhor em todo o tempo, e vocês verão a glória de Deus, verão a bênção de Deus instalada sobre sua vida. Nós estaremos aqui no domingo às 18 horas, pelo mesmo canal. Venha se juntar a nós, venha estar orando conosco, venha estar louvando e adorando ao Senhor. Deus te abençoe, te dê o restante de semana abençoado. Um beijo. Saudade de vocês. Fiquem na paz.